O santo do dia 11 de janeiro. Hoje vamos contar a história do Papa Santo Higino, o nono Papa da sucessão apostólica da Igreja Católica. O Papa Higino nasceu em Atenas, na Grécia, e foi o nono Papa da linha de sucessão apostólica da Igreja Católica. Ele aparece também na lista feita por Santo Irineu. O Papa Higino era muito querido pelo povo, governou a igreja por 4 anos, sucedendo-se o Papa Telésforo. Seu breve pontificado foi no ano de 136 ao ano 140. Foi marcado por perseguições aos cristãos e ataques dos pagãos. A igreja vivia ameaçada por proliferação de seitas heréticas. Valentim e Serdão ousaram a enfrentar a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, espalhando-se a heresia gnóstica, misturada por doutrinas de práticas religiosas pagãs, de filosofias de principalmente ocultas, de ocultismo. E esta fé comum suficiente ao ocultismo se misturava com o ocultismo da ciência e que questionava a doutrina católica, se Jesus veio de carne ou não, se Jesus havia ressuscitado ou não, e que Deus do Antigo Testamento era um Deus maldoso. Os dois hereges foram excomungados pelo Papa Higino, e o Papa Higino, ele conseguiu, com seu pontificado, manter os ensinamentos e combatendo essas heresias através da luz da tradição e através do magistério das Sagradas Escrituras. E o Papa Higino veio a falecer no dia 11 de janeiro do ano 140. Outros santos e beatos celebrados também no dia 11 de janeiro. Na África setorial, São Sálvio, mártir, cujo a festa Santo Agostinho fez em um sermão do povo cartágono. Faleceu no século III, por volta do ano 250. Em Tigavara, Mutirão, atual Argélia, São Tibásio, mártir, foi martirizado pelo Império Romano no ano de 298, por propagar a fé cristã, por defender o cristianismo, por defender a Igreja Católica. Foi martirizado pelo Império Romano. Em Cesareia, na Palestina, São Pedro Dominiano Aplesarno foi martirizado no ano de 309 pelo Império Romano. Em Brides, Nápoles, na região da Itália, São Lúcio, venerado como o primeiro bispo desta cidade, faleceu no ano de 315. Em Pávia, na Liguria, igualmente na região da Itália, a transladação de Santa Honorava, virgem, consagrada a Deus, e a irmã do Santo Epifânio, bispo, faleceu no quinto século, por volta dos anos 600 até o ano 700. Mas foi uma das grandes santas da Igreja Católica naquele período. No ermo da Judéia, São Teodósio Ceribároco faleceu também no quarto século, no ano de 529, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica evangelizando. Em Civaldello, no Friuli, na Venécia, e hoje Friuli, na Gália, região da Itália, São Paulino, bispo de Aquileia, faleceu no século VII, no ano de 802, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica que defendeu a fé da Igreja e converteu muitos pagãos ao cristianismo. Em Catânia, na Sicília, região da Itália, o beato Bernardo Escamanca, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceu no século XIII, no ano de 1487. Foi um dos grandes nomes da Igreja Católica. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Canter foi martirizado pelo rei da Inglaterra, que perseguiu os cristãos católicos em todo o Império Germânico. Faleceu-se martirizado no século XIV, no ano de 1500
1984 por defender a fé católica. Em Atsukiro, no Japão, o beato João Iori Joro e seu filho Pedro Iori, juntamente Miguel Matsushin e seu filho Tomé Tsushin, mártires no ano de 1609 pelo o imperador japonês, que perseguiram e mataram os cristãos católicos por estar evangelizando, levando a palavra de vida e salvação do nosso Senhor Jesus Cristo para o japonês. Foram martirizados no século XV, no ano de 1609. Em Belagra, localizada na Lício, região da Itália, São Tomás de Corif, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu no século XVI, no ano de 1729, de morte natural, mas foi um dos grandes evangelizadores da Igreja Católica. Em Talã, localizada próximo de Líria, na Espanha, Ana Maria Jennifer Aguirre, virgem, fundadora do Instituto das Irmãs da Sagrada Família, faleceu-se no século XVII, no ano de 1885, mas foi uma das grandes evangelizadoras da fé católica, defendeu o cristianismo, a fé católica, em meio às revoluções francesa e a Revolução Protestante. Em perto de Gdańsk, na Polônia, o beato Francisco Rogasnicki, presbítero e mártir, faleceu-se no século XX, no ano de 1940. Foi martirizado pelo exército nazista por defender o cristianismo, por defender a fé católica, por defender os judeus e por defender os pobres e os necessitados e por proteger os cristãos católicos poloneses. Foi morto no século XX pelo exército nazista no ano de 1940. Esses foram os santos e os beatos celebrados no dia 11 de janeiro, dia em que a igreja celebra o dia do Papa Santo Higino, o nono Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica no começo do cristianismo.